das infrações administrativas. Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei. Pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000 se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, às expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra o idoso de que tiver conhecimento, pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso, pena de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. Capítulo 5. Da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente, na forma da lei. Artigo 60. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado pelo servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível a verificação da infração, seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, contado da data da intimação que será feita. Inciso 1º. Pelo autuante o instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. Inciso 2º. Por via postal, com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa obrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Capítulo 6. Da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis números 6.437 e 9.784. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante decisão fundamentada. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para o prazo de 10 dias oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará a audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará
a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastamento, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigentes, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Título 5 do Acesso à Justiça, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições neste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite, companheiro ou companheira com união estável, maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Parágrafo 5º. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos.